Olá, vamos dar continuidade ao desenvolvimento dos modelos atômicos e hoje vamos falar dos descobrimentos que levaram Thomson a propor o seu próprio modelo. A teoria de Dalton constitui um marco importante no desenvolvimento da química e o próximo passo só foi dado quase um século depois, com a descoberta do elétron. Mas o conceito da existência de uma partícula elétrica pequena e de grande mobilidade já é aceito há mais de 200 anos. Porém, o valor numérico dessa hipotética partícula foi estimado só em 1881 por Stoney e nomeada por ele como elétron em 1891. Aqui nessas figuras nós vemos um exemplo importante, para compreender essa partícula. Aqui temos a presença de cargas produzidas pela aplicação de voltagem, que é a diferença de potencial elétrico, entre duas superfícies metálicas. Ela dá origem a um campo elétrico. As partículas carregadas eletricamente, quando colocadas nesse campo, são atraídas pelas superfícies, dependendo da sua polaridade, positiva ou negativa. Hoje, sabemos da relação que existe entre a matéria e a eletricidade, mas a primeira observação surgiu em 1800, quando os químicos ingleses Nicholson e Carlisle demonstraram a decomposição da água nos gases hidrogênio e oxigênio por eletrólise. A eletrólise é o uso da eletricidade para produzir uma transformação química, geralmente uma decomposição. Mais tarde, dois químicos ingleses, o David e o Faraday, estudaram a eletrólise extensivamente. Em 1832, Faraday foi capaz de mostrar que a quantidade de um produto formado por uma eletrólise depende, primeiro, da quantidade da eletricidade usada e, segundo, da identidade do produto. As suas observações são resumidas em afirmações que conhecemos como as leis de Faraday. Agora, o primeiro experimento que dá indícios de que átomos poderiam ser constituídos de partes menores, ainda de partículas mais simples, surgiu em 1850. Crookes, que é um físico britânico, foi o primeiro de vários cientistas a construir tubos de descargas de gás, geralmente chamados de tubo de Crookes. Esse tubo de vidro possuía peças de metal no seu interior, denominadas eletrodos. Os eletrodos de um tubo de Crookes são primeiros ligados a uma fonte de alta voltagem, como por exemplo 20.000 volts. E o tubo é então conectado a uma bomba de vácuo e evacuado gradualmente por meio de um pequeno tubo lateral. Esse tubo de vidro empregado é como um precursor das lâmpadas fluorescentes e dos antigos tubos de televisão que conhecemos, consistindo essencialmente de um tubo de vidro com vácuo parcial no seu interior, além de duas peças de metal denominadas eletrodos. Neste caso, o eletrodo positivo foi denominado ânodo e o eletrodo negativo, que foi denominado cátodo. Pois bem, quando a pressão do tubo diminui gradativamente, uma série de fenômenos são observados. Quer dizer, na pressão próxima à atmosférica, antes do tubo ser evacuado, nada é observado. Em pressões intermediárias, o tubo apresenta uma incandescência. Já a baixas pressões, a incandescência desaparece e uma região do tubo de vidro aparece uma incandescência esverdeada. Mas como podemos explicar esses fenômenos? Podemos observar que a baixas pressões alguma coisa deixa o cátodo e viaja para o ânodo. Na época, pensou que fosse um tipo de raio, como um raio de luz,
e foi chamado de raio catódico. Em pressões próximas à atmosférica, nada parece acontecer dentro do tubo. Com a saída parcial do gás, o tubo começa a emitir uma leve incandescência, sendo que sua cor varia dependendo do tipo de gás contido no tubo. Essa incandescência emitida pelo gás no interior do tubo, nessas pressões intermediárias, resulta da colisão das partículas em movimento com as moléculas do gás. Já com a saída maior do gás no interior do tubo, a pressão interna diminui e aquele interior incandescente desaparece, e o vidro na extremidade do tubo com eletrodo de carga positiva, que foi chamado de ânodo, começa a emitir uma incandescência esverdeada. A baixas pressões, a concentração de moléculas do gás é muito baixa para produzir a luz visível. E sob essas condições, muitas partículas atingem o vidro no ânodo, na extremidade do tubo, causando essa incandescência. Se o tubo de Crookes conter uma amostra de sulfeto de zinco ao lado da amostra voltada para o eletrodo carregado negativamente, chamado de cátodo, emite uma incandescência fosforescente brilhante e uma sombra na amostra pode ser vista no ânodo no final do tubo. Se essa superfície incandescente de sulfeto de zinco for examinada com um microscópio de baixa resolução, a incandescência pode ser vista como sendo compostos de incontáveis e minúsculos flashes de luz brilhando. Todos esses resultados podem ser obtidos usando qualquer metal como eletrodo e qualquer gás no tubo, exceto para os gases que emitem cor a pressões intermediárias. Agora, se colocarmos um anteparo móvel, como um molinete ou catavento, os raios catódicos são capazes de movimentá-lo. O que podemos concluir é que são dotados de massa além de carga. Hoje sabemos que o raio catódico é formado por um fluxo de minúsculas partículas, e cada vez que uma partícula bate na superfície do sulfeto de zinco, um flash de luz é emitido. Além disso, fica claro que as partículas emitidas do cátodo viajam em linha reta. Se elas pudessem seguir vários caminhos em torno do sulfeto de zinco, a sombra no ânodo da extremidade do tubo seria indefinida. Bom, como mencionamos anteriormente, apesar de se conhecer a existência da eletricidade, a natureza do elétron só ficou caracterizada com o experimento do físico Thomson em 1887, sobre raios catódicos. Da mesma maneira que os experimentos de Crookes, o eletrodo com carga negativa é denominado cátodo e com carga positiva ânodo. Aplicando-se uma diferença de potencial suficientemente alta entre esses eletrodos, é possível observar uma descarga elétrica fluindo como um feixe a partir do cátodo, sendo por isso denominado raio catódico. Os gases no interior do tubo, quando atingidos pelo feixe, emitem luz, e dessa forma permite que a trajetória do feixe seja visualizada. Thomson mostrou que o raio catódico pode ser desviado se ele passar entre placas de metais carregadas opostamente no tubo de Crookes. A direção desse desvio será para a placa carregada positivamente, mostrando que as partículas do raio catódico carregam uma carga elétrica negativa. Em outras palavras, um feixe de raios catódicos propaga-se em linhas retas. Contudo, pode ser desviado por meio da aplicação de campos elétricos. Dessa forma, foi possível demonstrar que os raios catódicos são constituídos por feixes de partículas negativas, ou elétrons. Da mesma forma, provamos a existência dessa carga negativa mostrando o desvio das partículas em um campo magnético. Pois bem,
Então, aplicando-se um campo magnético por meio de um ímã, os elétrons que trafegam com uma velocidade ficam sujeitos a uma determinada força e descrevem uma trajetória circular de raio R, dado equivalente à força gerada por esse campo. Portanto, é possível aplicar um campo elétrico por meio de uma das placas eletrizadas acima e abaixo do feixe de elétrons, de modo que os elétrons fiquem sujeitos a essa força. E dessa forma, se possa cancelar o desvio provocado pelo campo magnético. Assim, quando as duas forças se equilibram, podemos determinar a razão carga e massa do elétron. Pois bem, por meio da aplicação de campos elétricos e magnéticos, Thomson determinou com precisão em 1897 a relação entre a carga e a massa do elétron, sendo igual a menos 1,7588 vezes 10 a oitava coulombs por grama. Devido às partículas que saem do cátodo em um tubo de Crookes terem as mesmas propriedades e serem independentes do material do cátodo, podemos afirmar que elas estão presentes em todas as matérias. Então, foi em 1897 que Thomson mediu a massa do elétron proveniente de um cátodo, assumindo que a sua carga era a mesma para todas as partículas, e descobriu que a sua massa era 1 sobre 100 da massa do átomo de hidrogênio e que era emitido de vários tipos de material. No mesmo ano, Zeeman e Lorentz descobriram que o elétron existia dentro dos átomos. Porém, o valor numérico mais preciso da carga ainda não havia sido estabelecido. A primeira tentativa deve-se a Townsend, um estudante de Thomson, que em 1897 tentou medir a carga do elétron baseando-se na lei de Stokes, utilizando gotas de água ionizadas. O problema maior desse método era a baixa exatidão e precisão dos valores obtidos devido à imprecisão do seu experimento. Outros métodos foram utilizados, como, por exemplo, a ionização com a ajuda de raio-x. Porém, o método utilizado por Millikan em 1909 foi o que permitiu a determinação precisa da carga do elétron. Pois bem, o próximo passo foi dado então pelo físico Millikan em 1909 por meio de experimentos com gotículas de óleo colocados em uma câmara de observação com duas placas eletrizadas. Para reduzir as incertezas devido à evaporação, Millikan utilizou gotas de óleo em seu experimento. Embora essa tentativa não tenha dado resultado de forma que se esperava, conduziu a uma modificação no método de medida da nuvem, que logo se constatou ser de grande importância. Essa modificação tornou possível, pela primeira vez, realizar medições em gotas individuais, assim como eliminar de forma definitiva todas as suposições e incertezas experimentais envolvidas no método de nuvem, e também tornou possível observar propriedades de elétrons individuais isolados e determinar se os diferentes íons levam uma única e mesma carga. Pois bem, então Millikan evaporou gotas de óleo entre duas placas metálicas carregadas opostamente e, por meio de um microscópio, observou que tais gotículas caíam pelo ar sob influência da gravidade. No método utilizado por Millikan, as gotas eram tão pequenas que foi utilizado um microscópio na sua visualização, de forma que, quando iluminadas, podiam ser observadas como pontos brilhantes. Em seguida, ele irradiou o espaço entre as placas com raio-x, que, ao chocar-se com as moléculas de ar, refletiam elétrons de tais moléculas e que eram capturadas pelas gotículas de óleo.
carregando a placa superior positivamente e a inferior negativamente, ele poderia parar a queda da gota de óleo por meio de um ajuste de quantidade da carga elétrica nas placas. Assim, as gotículas, ao serem injetadas, adquiriam cargas estáticas e passavam a responder ao campo elétrico aplicado entre as placas por uma determinada força, que poderia ser usada para equilibrar a força da gravidade. Nesse ponto, a gotícula ficava parada, conseguindo assim determinar a carga do elétron. Mas bem, ao invés de utilizar vapor de água, como anteriormente, Millikan empregou gotas de óleo ionizadas que podiam ser confinadas num campo elétrico orientado. Medindo-se tempos de subida e descida, Millikan calculou as respectivas velocidades de subida e descida e aplicou esses valores numa fórmula obtida a partir da análise das forças atuantes da gota, como a força-peso, a força elétrica, a força viscosa, proveniente da lei de Stokes, e empuxo. Calculou, assim, o raio das gotas e, consequentemente, a sua carga. Millikan obteve valores de carga sempre múltiplos de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que foi atribuído à carga do elétron. A partir desse resultado e da relação carga e massa obtida por Thomson, foi possível deduzir a massa do elétron igual a 9,11 vezes 10 a menos 29 gramas. Millikan foi, portanto, capaz de mostrar como todos os elétrons são idênticos, possuindo a mesma massa e a mesma carga. Mas, se todos os átomos têm elétrons com cargas negativas, o que mais eles contêm? Bom, utilizando um tubo de Crookes modificado no polo elétrico cátodo, uma lâmina metálica perfurada no centro, no lugar da lâmina convencional. O físico Goldstein observou em 1886 que, além do feixe de raios catódicos, que são os elétrons, havia outro feixe incandescente, em sentido oposto, que parecia começar da fenda e mover-se em direção ao ânodo, como se fossem canais. Chamou-se esse fluxo de raio-canal. Pela observação da deflexão do raio-canal pela presença de um campo elétrico ou magnético, ele foi capaz de provar que o raio consistia em partículas carregadas positivamente. Diferente das partículas que formam o raio catódico, as partículas do raio-canal não são todas semelhantes, mesmo se um único gás estiver presente no tubo. Isto é, elas têm diferentes cargas, embora cada carga seja um múltiplo de um determinado número, pois sabemos que essas partículas são formadas pelas cargas dos íons positivos, os cátions, resultantes da perda de um ou mais elétrons. Por exemplo, as partículas positivas eram atraídas pelo cátodo, sendo que algumas passavam pelos orifícios existentes, permitindo sua detecção, bem como a determinação da relação carga-massa, como no caso dos raios catódicos. Quando o hidrogênio foi usado como gás no interior do tubo, observou-se uma partícula de carga positiva de menor massa, denominada próton, que do grego é primário. O próton foi reconhecido como uma partícula elementar de carga equivalente, porém com sinal oposto ao do elétron, e sua massa equivale a 1,6726 vezes 10 a menos 24 gramas. Apesar de todas as descobertas feitas por Goldstein em 1886, quem nomeou e concluiu os estudos sobre a partícula foi Rutherford, após constatar que os raios canais provindos do hidrogênio tinham a menor carga positiva estudada até então. Assim, deu à partícula o nome de próton
que significa primário no grego. A partir de 1890, ficou evidente que os átomos constituíam em uma parte carregada positivamente e de elétrons. E foi em 1898 que Thomson sugeriu que o átomo poderia ser uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons estavam incrustados, facilitando a sua remoção do átomo. Esse modelo do átomo é popularmente conhecido como modelo de pudim de ameixas. Bom, muito tempo depois, foi que Thomson postulou que os elétrons estavam arranjados em anéis e circundavam completamente em órbitas essa esfera positiva. Pois bem, pessoal, aqui nós terminamos o modelo atômico de Thomson. Aguarde o nosso próximo vídeo para a gente continuar a evolução do modelo atômico com o átomo de Rutherford. Obrigada, até mais!